Fala pessoal, eu me chamo Luiz Guedes, sou psicólogo de Porto Alegre. Eu tenho uma página também no Instagram chamada Diário do Sentido, onde eu falo sobre psicologia com nerdices, cultura pop, animes, mangás, livros, séries, filmes, músicas, enfim, se vocês acharem interessante, dê uma conferida lá. E dentro da psicologia, eu sou logoterapeuta, uma abordagem criada por Viktor Frankl, que é basicamente conhecida como a psicoterapia do sentido da vida. Então eu fui convidado hoje para falar sobre essa abordagem na prática com vocês. Eu não acredito que as abordagens elas sejam realmente uma escolha consciente, Eu acredito que conforme a gente vai estudando sobre a psicologia, vamos nos aventurando dentro do estudo da ciência como um todo, a gente acaba se identificando mais com algumas coisas fazem mais sentido do que outras. Eu tive a sorte de conhecer a logoterapia dentro da graduação e com o professor Carlos Fait, o que é um privilégio porque a grande maioria dos cursos de psicologia no país não tem logoterapia ou tem muito pouco, dentro da sua grade curricular. E eu conheci, se não me engano, no segundo semestre da graduação e eu gostei muito. E a partir dali eu fui estudando mais, me aprofundando mais. Tem raízes fenomenológicas existenciais, que é uma coisa que eu sempre gostei muito da parte da filosofia. E acabou que quando eu vi, eu já estava ali. Então não sei se foi exatamente uma escolha na graduação, mas sim, se a gente considerar como escolha, desde a graduação eu escolhi essa abordagem. Eu não uso apenas as ferramentas da logoterapia, mas aqui é importante que a gente tenha uma consciência de que quando a gente não tem uma abordagem como um guia, que tem muitos psicólogos que dizem isso, que eu não tenho uma abordagem, a gente acaba se confundindo um pouco na percepção e entendimento de ser humano, na antropologia psicológica do ser humano, em como nós vemos esse ser humano. Então eu utilizo uma abordagem integrativa entre logoterapia e técnicas da análise do comportamento. Porém, a minha visão de ser humano sempre será da logoterapia. Um ser humano dotado de potencialidades, que é capaz de transcender os seus condicionamentos, e capaz de sempre descobrir sentido em todas as ações possíveis do cotidiano, da vida e afins. Então, eu utilizo ferramentas também na análise do comportamento, técnicas da análise do comportamento, porém com uma visão logoterapêutica. E tudo bem, Frankl mesmo diz que a logoterapia ela é uma abordagem aberta a conversar com outras abordagens. Então, desde que a visão de ser humano seja a visão logoterapêutica, eu posso continuar atuando na logoterapia com outros auxílios. Eu não sei se exatamente da abordagem, mas eu não concordo com posturas adotadas por muitos logoterapeutas. Esse é um assunto até um pouco polêmico, que não se toca muito, que é sobre como a logoterapia tem uma abertura muito grande para discutir o fenômeno da religiosidade. Muitas pessoas, muitos profissionais vão para a logoterapia querendo validar suas crenças religiosas pessoais através de uma abordagem. E isso é uma coisa que não acontece só na logoterapia, mas a logoterapia é muito forte e é algo que me incomoda muito e que sempre que eu vejo eu sinalizo, eu debato, mas ainda é um ambiente muito complicado em alguns momentos. Mas da abordagem em si sobre não concordar, talvez sim, tem um conceito de suprassentido que eu não vou explicar totalmente aqui, porque não teria como, mas seria um sentido último das coisas, que eu particularmente, Luiz, não acho tão
palpável na hora da gente trazer para a questão científica, mas acaba sendo uma questão muito mais filosófica. E eu não. É um conceito que eu particularmente não gosto tanto, mas tá aí para ser debatido. Eu não vejo o menor problema em um logoterapeuta fazer terapia com um profissional da outra abordagem. A minha psicóloga é junguiana, então para mim nunca teve problema. Eu nunca fiz terapia com um logoterapeuta e acho que eu não me sentiria muito à vontade, porque eu ia ficar procurando ver se a pessoa tá fazendo direitinho, como é que tá sendo e tal. Então para mim não tem o menor problema. Eu acho que a ferramenta, a abordagem, ela é sempre uma ferramenta para o profissional e não para o paciente. Ter mais ou menos pacientes é uma coisa que nunca me preocupou pessoalmente, por causa da abordagem. Porque a grande realidade é que, tirando pessoas específicas, a grande maioria não sabe nem o que é uma abordagem da psicologia, né? Então, quando as pessoas me procuram, né, novos pacientes me procuram, geralmente eu explico mais ou menos como eu trabalho e eu não falo especificamente da abordagem se isso não for perguntado. Mas também, se a gente for ficar preocupado de ter mais ou menos pacientes pela visão de mundo que a gente acaba não trabalhando. Então, é muito mais interessante a gente se permitir experienciar o trabalho como a gente realmente quer e as coisas acontecerem naturalmente. Se tiver que ter menos pacientes, ok, né? Se trabalha na qualidade, não na quantidade. Até porque uma agenda lotadíssima sempre me atrapalhou, né? Eu prefiro ter menos pacientes, né? Minha agenda é bem mais enxuta hoje em dia, mas com uma qualidade mais interessante. Eu não acho que o paciente deva saber, mas também não acho que não deva saber. Eu acho que, se for uma curiosidade, se ele quiser saber, porque hoje em dia a psicologia ela é muito mais difundida, né? O que é ótimo, a gente precisa realmente dialogar com as pessoas, mas muitas pessoas falam assim, eu quero fazer terapia com o pessoal da cognitivo comportamental. Bom, mas tu sabe o que é cognitivo comportamental? Eu ouvi falar que é muito bom e é rápido. Bom, se é pra ti, por que não? Mas eu não acho que deva ser escondido do paciente. Não, eu não vou falar sobre a minha abordagem, tanto pro bem quanto pro mal. Não, se o paciente pergunta, não tem motivo para não falar. Eu acho que, na minha visão, né, o paciente é o protagonista. E uma coisa que os psicólogos às vezes esquecem é que a terapia não é sobre nós. A terapia é sobre os pacientes. Então eu gosto de colocar o paciente sempre no centro da própria psicoterapia. E se isso for uma questão importante para ele, não tem por que não falar. Sim, é de extrema importância, né, investir em formação, em especialização, qualquer tipo de pós-graduação, supervisão, pelo amor de Deus, galera, supervisão, né? Porque senão a gente fica só com o básico, a gente não fica com interação. Por mais que a gente leia muito, vai ser só a nossa interpretação, então é importante essa troca com outras pessoas, com pessoas mais experientes, com pessoas menos experientes, com pessoas que estejam em pé de igualdade, mas é extremamente importante investir na própria formação, porque a partir dessa formação que a gente cresce, não só como profissional, mas como pessoa também, né? Então, por exemplo, na logoterapia, muita gente fala, eu sou logoterapeuta, sem nunca ter feito uma formação em logoterapia, sem nunca ter feito uma especialização, só lendo os livros do Frankl. Eu acho um pouco complicado, né? Mas, então sim, é importantíssimo ter esse tipo de formação. Olha, uma das coisas que eu acho mais difícil na aplicação da logoterapia no início, né, principalmente, foi a articulação dos conceitos mais filosóficos com a realidade. Hoje em dia isso é algo que eu não tenho mais problemas, né, devido, enfim, ao estudo, supervisão, especialização, formação, tudo isso é o que a gente vai pegando. Mas no início assusta um pouco, porque são conceitos muito filosóficos, muito profundos, para aplicar numa realidade concreta. Então isso no início
talvez seja um pouco complicado a aplicação do que seria, sei lá, um inconsciente espiritual ou noético, né? Ou então quando a gente fala de sentido no cotidiano, o que é sentidos, enfim. No início pode ser um pouco complicado. Depois que a pessoa estuda bastante, enfim, consegue entender, internalizar isso, né? A gente chama de logo vivente, quando a pessoa vive a logoterapia, acaba ficando mais fácil. E o que eu acho mais fácil na aplicação sempre foi a questão de entender como que as experiências se manifestam especificamente para aquelas pessoas. Frankl diz que todos nós somos únicos e irrepetíveis. Então, articular o concreto com a percepção das pessoas sempre foi algo mais natural para mim. Então é algo que eu considero mais fácil, entre aspas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu fico por aqui, agradeço o convite. Qualquer coisa, só dá um grito, chama lá no Instagram que a gente bate um papo. Valeu? Então até mais, pessoal.